Com relação ao aborto, não tem nenhum problema em falar isso, mas eu sou totalmente favorável. Mas assim, totalmente favorável mesmo. E não é nem só em questão de saúde pública não, tá? Em qualquer situação. Na minha opinião, a mulher, que é quem tá tendo filho, tá no corpo dela, pela razão que ela quiser. Eu quero fazer o aborto porque tem jogo do Corinthians amanhã. Ok, tá? Simples assim. Qual é a sua posição sobre a cultura woke, a ideologia de gênero e um crime como o aborto? São cortinas de fumaça para um problema real, né? Que são a ideologia de gênero, né? O que existe na sociedade, na verdade, são opressões que são reais, que são seculares, que têm formas específicas nas diversos tipos de sociedade, inclusive na que nós vivemos hoje. O que existe é o racismo, que não é nenhuma ideologia, é um fenômeno real. Como as pessoas vão explicar o racismo, nós podemos discutir. Como ele se desenvolveu, como ele evoluiu, o que o acentuou, o que não, né? No Brasil, por exemplo, autores destacados conservadores têm teorias racistas, assim, cabais. Posso citar aqui Oliveira Viana, por exemplo, né, que tem teorias racistas de branqueamento do Brasil, que foram um dos autores mais influentes ao longo das décadas de 20 e 30 do século passado. Posso dar aqui um exemplo só, tá? Para não falar de Van Hagen, lá no Brasil Império, essa turma toda que dizia que colocava o negro como realmente um problema do país, o mal do país. É um fenômeno real. Opressão de gênero também é um problema real, que se manifesta das mais diversas formas, desde o gênero as atitudes mais cotidianas e específicas que acontecem nos mais diversos lugares. É absolutamente legítimo que todas as pessoas sofrem opressão, seja pelo seu sexo, seja pela sua identidade de gênero, seja pela sua orientação sexual, seja pela sua raça, se organizem e lutem contra quem os oprime. Ponto. É simples assim. É um fenômeno real, é algo que acontece, é algo que está no mundo. E agora, existe aí cortinas de fumaça, né, que são esses termos que são criados, a ideologia de gênero. Existe um problema de opressão real que está na sociedade, que está no mundo, que está no cotidiano, onde a pessoa, por uma situação que não é algo que ela escolheu, tá? Nós não estamos dizendo aqui que a pessoa é perseguida porque ela escolheu ser marxista, liberal, não, pelo que ela é. Ela é perseguida pelo que ela é, ou seja, pela condição pela qual ela existe. É mais do que natural que essas pessoas se organizam e reajam em relação a isso. Com relação ao aborto, não tem nenhum problema em falar isso, mas eu sou totalmente favorável. Mas assim, totalmente favorável mesmo. E não é nem só em questão de saúde pública não, tá? Em qualquer situação. A pessoa passa a existir a partir do momento que ela se desenvolve, que ela nasce. Claro que não vai fazer um aborto com uma pessoa com 8 meses de gravidez, que já está com a pessoa totalmente desenvolvida. Fora isso, é um conjunto de células. É um conjunto de células que, se você deixar desenvolver, vai se transformar numa pessoa. Assim como um espermatozoide ou um óvulo pode ou não se transformar em uma pessoa. Só uma questão religiosa, que enfia uma questão, que é uma crença, que não importa se é da maioria ou da minoria da sociedade, de uma alma que passa a existir a partir da concepção, que para criar toda uma cortina da fumaça em torno dessa questão. Na minha opinião, a mulher, que é quem está tendo filho, está no corpo dela, ela pode definir fazer um aborto. Evidentemente que até qual período, é uma questão médica que tem a ver com o desenvolvimento do corpo, pela razão que ela quiser, tá? Minha opinião, pela razão que ela quiser. Eu quero fazer o aborto porque tem jogo do Corinthians amanhã. Ok, tá? Simples assim. Por quê? Porque aquele ser vivo ainda não existe. É um conjunto de células. Aí vocês ficam fazendo draminha, botando foto de bebês de 8, 7 meses, bota lá a foto de um embrião, de um conjunto de células com 1, 2, 3 semanas, para ver se vai conseguir criar algum drama. É uma decisão da mulher, não é uma decisão minha, e eu sou totalmente favorável, sem nenhuma restrição. Diante da ideia, né, de que um feto humano, um bebê humano é apenas um conjunto de células e magicamente, talvez nos 5, 8, 9 meses, quem sabe até depois, né, quem sabe com 2, 3 anos de idade seja o momento em que vá uma luz ali, né, e aí já a gente não pode mais ter o por exemplo, né? É um negócio tão assustador, né, quando a gente entende essa concepção, porque isso é negar os dados mais básicos da biologia e da racionalidade, porque assim, qualquer pessoa sabe, se fosse um conjunto de células indiferenciados, poderia virar um macaco, poderia virar uma galinha, poderia virar uma vaca, né? Mas a gente sabe, né? Olha que coisa incrível da observação científica, né? Esse conjunto de células sempre se transforma num ser humano. Embora no começo, materialmente falando, não exista um corpo humano pronto. Então o que está movendo o desenvolvimento desse conjunto de células, nas palavras dele, para que aquilo se transforme num corpo humano, se não um princípio que transcende toda a matéria? Então não se trata aqui, obviamente, de uma questão religiosa, porque isso a gente já poderia nos referir a Aristóteles, né? O De Anima do Aristóteles, a sua demonstração da
a alma como sendo a forma do corpo, do que se trata a alma, né? Então, negar isso é regredir, no mínimo aí, né, 2000 anos na história da filosofia e da racionalidade humana para uma concepção primária em que não existe mais a distinção de ato e potência, de forma e matéria, e que tudo é matéria. Então, a gente vai cair naquelas concepções de que o corpo humano, as diferentes espécies, são meras recombinações de átomos, recombinações materiais, né? E não formas, almas, coisas que têm uma vida própria, uma estrutura própria. Foi interessante ele falar, na verdade, que sempre se transformam, né? Sim, se transformam, se você deixar se desenvolver. Evidentemente, se vai fazer um aborto ou não, a decisão da mulher, ela que vai definir. E em potência, o espermatozoide também e o óvulo. Então, acho que todas as pessoas deveriam ter, segundo essa concepção aí, 30, 40 filhos ao longo da sua vida, né? Caso contrário, elas estão negando essa potencialidade, estão despertando essa potencialidade em bilhões de espermatozoides. Isso é uma coisa tão primária que nem vale a pena ser discutido. Na minha opinião, eu estou a favor do direito do aborto em qualquer situação. Qualquer situação, sem restrição nenhuma, não precisa de nenhuma concepção prévia, porque o ser humano ainda não existe. Se você deixar se desenvolver, ele vai existir. Então não tem nada a ver com coisa do gênero.